Oi, boa noite, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar sobre as fontes de saúde. Semana passada eu conversei com vocês sobre tudo que nos afasta da saúde, alguns tópicos assim que pessoas têm hábitos não sabendo que isso lhes causa danos à saúde. E hoje eu vou falar sobre as fontes da saúde, tá bom? Peço que vocês que não são inscritos possam, quando abrirem o vídeo, dar o vosso like, se inscreverem no canal. Isso daí fortalece o nosso canal, porque quanto mais inscritos, maior a relevância e o YouTube considera como relevante o nosso canal e não nos tira do ar, tá bom? Agradeço a vossa companhia, agradeço também o vosso apoio, e quem está nos grupos de saúde, pode deixar ali também a sua opinião, pedir algum tema que eu pesquise, que eu leia, para depois trazer aqui no canal. Eu tenho receio assim que quando na metade, ou quando nós estivermos conversando, assim mais para o final, eu abro o vídeo, abro o áudio de vocês, e vocês também vão ter acesso aí. E se ocasionar da sala sair do ar, vocês entram pelo mesmo link e nós voltamos a conversar aqui também, novamente, tá bom? Então, um dos principais assuntos que estão sempre aí nos grupos de saúde, e existe assim bastante controvérsia, é sobre a água. A água é a maior fonte de saúde, nós podemos viver sem certos alimentos, inclusive existem grupos de pessoas consideradas pessoas plantas, porque vivem praticamente 95% só de água, e são um ou outro alimento que eles ingerem, mas basicamente é só água. Água de boa qualidade, água que eles escolhem, eles fazem assim uma forma de dieta bem rígida, porque eles consideraram que isso seria o melhor para eles. Então, tem pessoas que conseguem viver basicamente de água e outras retiram basicamente toda a água da sua vida e acabam tendo bastantes problemas de saúde. Então, uma das fontes maiores de saúde é a água, e por isso, se nós tivermos que escolher entre passar um dia inteiro só com água, fazendo aí uma dieta mais rígida, uma limpeza geral assim no organismo, pode escolher tomar água um dia inteiro, que não lhe vai fazer mal, inclusive vai lhe fazer muito bem, mas não deixe de tomar água algum dia. Todos os dias que deixamos de ingerir a quantidade mínima de água, temos saturação de vários minerais, o pior deles é o sódio no nosso organismo, acaba fazendo muito mal ali aos rins e podemos desencadear um problema sério renal, não só nos rins, mas em outros órgãos que passam a sofrer pela falta de hidratação. A desidratação é um problema muito sério, muitas pessoas não levam a sério os riscos que correm não tomando água, substituem a água por refrigerantes ou outros sucos, outros líquidos, muitas vezes artificiais, ou mesmo os naturais, como sucos de frutas, sejam eles embalados, venham já prontos no mercado, ou você também considerar fazer natural ali em casa, também pode dar excesso de frutose, o que não é bom para o fígado. Então, nós devemos tomar consciência que a água é, de fato, o melhor hidratante, e não apenas nos hidrata, mas como faz várias funções vitais para o nosso organismo. Dizem que somos 70% de água. A maioria das pessoas não chegam a esse patamar exatamente porque não se hidratam o suficiente. Então, não mantêm esses níveis adequados no organismo, e isso acaba debilitando muitas das funções orgânicas que dependem do veículo água para deixar ali o sangue
com a quantidade correta de minerais, absorção de vitaminas e também fazer ali a limpeza de vários órgãos que dependem, principalmente bexiga e rins, dependem muito da quantidade de hidratação à base de água, não à base de sucos, sejam eles naturais, sejam eles artificiais. Principalmente quem come, assim, muito sal, muita carne, come também, assim, muitos doces, panificação, faz uso de muitos remédios, precisa realmente tomar mais água para limpar do organismo a saturação que acontece com esses tipos de alimentos e com esses tipos de químicos. Assim, quando toma, por exemplo, um suco artificial ou outros alimentos como condimentos artificiais, usa ali caldo Maggi, glutamatos monossódicos, muitos inclusive não sabem que esses condimentos artificiais que vêm no miojo ou em outros alimentos prontos que compra para esquentar no micro-ondas ou no fogão, ou que seja para fazer ali, que já vem com muitos químicos, muitos adicionantes artificiais que vão fazer mal para a saúde, principalmente se a pessoa não tomar a quantidade de água o suficiente para limpar, para tirar essa saturação orgânica. E várias funções vão ficando comprometidas, inclusive ali o cérebro, em mensagens que precisa enviar ao corpo, acaba tendo, pela saturação e desidratação, acaba tendo comprometimento cognitivo e faz com que a pessoa fique debilitada também nos músculos, nas articulações e no sistema imunitário também. Então, a água é realmente uma fonte de saúde necessária. Quando você tiver oportunidade, você entra ali em outros informativos de outros médicos, outros especialistas, ou até mesmo de artigos de venda de purificadores ou ali algum fornecedor de água, todos eles mantêm informações que vão adicionando a você conhecimento suficiente para você trazer para a sua vida uma consciência maior sobre a água. Conheço algumas pessoas que não gostam de tomar água, desde pequenas não eram estimuladas a tomar água, as mães precisam, de fato, ali estimular a criança a tomar água se ela não gosta, por algum motivo, adiciona ali umas gotas de limão, adiciona umas gotas de laranja, adicione umas cascas de frutas, por exemplo, se você higienizar bem as frutas que você vai ingerir no dia, como maçãs, ou peras, ou até laranjas, limões, você pode ali, com a casca bem lavadinha, colocar num litro de água, boa, sem cloro, uma água bem filtrada, e deixar ali uma meia hora, que vai trazer um gostinho de frutas ali à água, e a criança acaba sendo estimulada a tomar aquela água com gostinho, e vai se apegando ao líquido o tempo suficiente para quando cresce, ela já tem esse hábito de fazer isso daí também. Muitas mães acabam adicionando cedo demais alguns refrigerantes que são viciantes e a criança troca o gosto, o paladar ali na língua, nas células da língua, e acaba querendo esses tipos de líquidos mais artificiais e com gostos mais intensos do que a água. Então, façamos aí a consciência de que a água é, de fato, o melhor hidratante, uma fonte de saúde, e ela não tem como ser trocada por um outro tipo de líquido que vai fazer as mesmas funções ou semelhantes no organismo, tá bom? Então, aqui iniciando que a água é a maior fonte de saúde. Em segundo lugar, eu fui pesquisando e vendo o que seria, o que eu poderia trocar
Será que seriam as frutas? Será que seriam os vegetais? Entre as frutas e os vegetais, em segundo lugar, ficam os vegetais como maior contribuinte para a nossa saúde. Seria uma segunda fonte de saúde em que não daria para trocar um outro alimento, não faria o mesmo objetivo no nosso organismo do que os vegetais. Então, você pode até passar um tempo sem frutas, você pode até se organizar de substituir as frutas por vários dias com outros alimentos, mas os vegetais não, porque os vegetais, eles trazem muitas funções cognitivas, muitas funções sanguíneas, eles têm aditivos para o nosso organismo para otimizar. A alcalinização é uma delas. Nós comemos muitos alimentos que são acidificantes do sangue, que tiram essa neutralidade do sangue, deixando ele mais ácido. E os vegetais são uma boa opção, uma excelente opção de trazer vitaminas, sais minerais e ainda alcalinizar o nosso sangue. Então, quando você está retirando de algum dia da sua vida vegetais como saladas verdes, né, principalmente, e os vegetais também, e que você pode comer crus, principalmente, como a cenoura, a beterraba, o rabanete, o nabo, até as florzinhas da couve-flor, do brócolis. Quanto mais você ingerir vegetais crus, mais você tem saúde e mais benefícios você tem deles. A couve também pode ser ingerida crua, assim como as saladas, almeirão, rúcula, agrião, são vegetais excelentes para a saúde. Algumas pessoas, com o tempo da sua vida, ali não tomaram cuidado, principalmente com a função da sua tireoide, então estas vão ser as únicas pessoas que vão ter algumas restrições quanto a ingerir couve, principalmente os vegetais mais escuros, que tem que dar principalmente ali a couve, que tem que dar uma leve aquecida nela, passar uma água quente e dar ali uma quebra num dos componentes que não é bom para a tireoide, as funções da tireoide. Quem tem hipotireoidismo, quem tem hipertireoidismo, ela é excelente, ela ajuda ali a equilibrar esse hipertireoidismo, deixando a pessoa com funções melhoradas, mais equilibradas. Mas, em geral, também pessoas que têm doenças renais, elas têm que fazer contingência em alguns vegetais. Então, a pessoa já deixou de ingerir água com boa qualidade, em boa quantidade, teve um comprometimento ali no sistema renal, ela vai ter também uma contingência de vegetais e de algumas frutas também, principalmente frutas com muito potássio, não vai poder ingerir. Mas, em geral, os vegetais ficariam em segundo lugar, após a água, como um bom e excelente nutriente, como fonte de saúde. A pessoa pode tomar sucos verdes, sucos alaranjados, como a base de cenoura. A pessoa pode tomar sucos roxos, ali como o repolho roxo, a berinjela. A pessoa pode tomar os sucos vermelhos, como a berinjela. Então, a beterraba, perdão. Porque todos esses vegetais têm vitaminas o suficiente e sais minerais que são ótimas fontes de saúde para a pessoa, sem prejudicar outros tipos de funções como as frutas. Então, entre vegetais e frutas, a pessoa pode ter uma quantidade maior e de benefícios para a saúde, assim como que a fruta já teria que ter uma contingência, principalmente as frutas doces, que pessoas que já têm diabetes ou têm algum problema hepático, têm que fazer uma regra de contingência bem grande, uma quantidade menor de frutas que pode comer por dia. A qualidade também tem que ser sempre frutas mais cítricas,
ou frutas neutras com menos frutose, como morangos, como framboesas, amoras, mirtilos, que nem sempre são frutas de acessibilidade a todos, não é? Ali as pessoas também podem tomar sempre uma água com limão, se vai fazer essa água otimizar a sua hidratação, já toma ali junto a vitamina C com o limão. Vai tomar a água, já hidrata ali a sua vida e coloca depois em seguida um suco verde, adicionando à sua vida ali fontes de minerais e vitaminas essenciais para o corpo ter uma boa saúde. Então, em segundo lugar, ficariam os vegetais e, em terceiro lugar, vêm as frutas, que começaria-se ali pelas frutas com menos frutose, principalmente aquelas que são consideradas neutras e terapêuticas também. O limão é uma dessas frutas em que a pessoa pode adicionar água, pode adicionar as saladas, pode fazer ali até algumas sobremesas que adicionado a uma goma como o agar-agar, por exemplo, que é uma alga que é neutra de paladar, mas pode fazer ali uma gelatina otimizada com um pouquinho de mel, ou um pouquinho de agave, ou um pouquinho até de açúcar mascavo, o mínimo possível, e fazer uma boa gelatina para hidratar, trazer vitamina C, trazer minerais ao seu organismo. Ali temos o abacaxi, que as pessoas, ou ananás, consideram como fruta, mas é uma bromélia, tem também bastantes benefícios para o corpo, bastantes benefícios de vitaminas e não tem uma saturação de frutose como outras frutas, como manga, que é uma boa fruta, mas para pessoas que são diabéticas já tem que comer uma quantidade bem pequena. Se a pessoa quiser substituir uma refeição, a quantidade que tem de carboidrato é tão grande que existem pessoas que fazem a substituição de uma refeição pela manga. Mas aí a pessoa tem que considerar que esteja em boa saúde, não seja diabética, não tenha nenhum problema renal, e ali pode ter essa substituição. Mas, em primeiro lugar, seria melhor substituir por vegetais do que apenas frutas. Tem frutas que nós podemos considerá-las terapêuticas, como eu falei, o limão. O mel existe para adicionar, se a pessoa quiser, acaso não consegue tomar uma quantidade exagerada ali de limão na água, pode colocar uma gotinha de mel, que também é um alimento terapêutico. Nós temos também algumas frutas que são consideradas fontes de saúde, porque aumentam bastante, elevam o nosso sistema imunitário, que são os frutos vermelhos, são os frutos roxos também. Tudo que é de cor roxa e de cor vermelha, eles vão trazer muitos benefícios à nossa saúde, sem necessariamente nos prejudicar nesse tema da frutose. Muitas pessoas consideram o suco de uva, por exemplo, um excelente suco terapêutico, tudo, mas ele vai trazer ali alguns problemas para o fígado, saturação de frutose principalmente. Então, sempre entre você optar tomar um suco de fruta ou comer a fruta, você coma a fruta, porque ela tem ali já a quantidade certa de fibras ali na casca, no interior dela, inclusive algumas sementes são comestíveis, a semente da fruta é uma boa semente para a saúde, é comestível, a pessoa pode ali triturar bem com os dentes, ou se for optar por fazer esse suco caseiro, faça com a casca, faça com a semente, não coe e tome ele integral assim, sem retirar a casca e a semente, que isso vai otimizar a absorção não só das vitaminas, mas como também vai frear a absorção da frutose pelo fígado, porque vai ter fibras, vai ter ali todos os outros componentes da fruta e não vai haver essa saturação. Então, em terceiro lugar,
eu trouxe aí as frutas. Ficamos com água, vegetais, frutas. Em quarto lugar, trago aí o tema que a maior parte das pessoas não sabem, mas é um tipo de fonte de saúde, também medicinal, terapêutico, não é moderno, é um sistema antigo de recuperar a saúde, mas as pessoas não têm isso como uso habitual, e quem inicia esse hábito passa a ter bastante saúde. Muitas pessoas conseguiram recuperar funções hepáticas, funções intestinais, funções orgânicas, através do enema. Enema eu trago como uma quarta fonte de saúde, a mais importante entre outros tipos de fontes de saúde, porque o nosso intestino, ele deve estar limpo, ele deve receber bastante atenção, muito mais do que as pessoas dão. Então, quando nós saturamos o nosso organismo, ou desidratamos, ou tomamos algum tipo de remédio que estraga o ambiente da flora intestinal, como antibióticos, entre outros remédios, mas esse daí é o pior, a gente prejudica o nosso intestino. Quando temos uma alimentação muito artificial, muito química, também estragamos o intestino. Todas essas funções são comprometidas e assim vai repassando esses danos para outros órgãos, principalmente o cérebro sofre muito porque não recebe a quantidade necessária que deveria de sais minerais, vitaminas, entre outros neurotransmissores, serotonina, dopamina, porque o intestino está, conforme se diz no dito popular, enfezado. É uma quantidade de fezes inadequada por quantidade de dias em que saturou o organismo com toxinas e trouxe ali para a saúde muitos comprometimentos. Então, a fonte de saúde é você começar a pensar, se você não faz, nunca fez, saber o que é um enema, como fazer. Existem formas adequadas em médicos, se a pessoa está há muito tempo constipado, precisa uma intervenção realmente de ir até um médico, a pessoa pode fazer isto. Por que enema ao invés de laxante? O laxante traz muitos prejuízos à saúde. Não existem, assim, muitos estudos aí na mídia, e às vezes os médicos também não falam, e por os laxantes estarem sendo vendidos sem prescrição médica, sendo vendidos a qualquer modo, sem que a pessoa saiba até quais são os prejuízos que vai fazer na sua saúde. Então, vai ali e compra qualquer tipo de laxante, às vezes é um laxante químico que traz tantos prejuízos à saúde, que a pessoa nem vê, que daí depois ela vai passar a ter constipação mais intensa, e vai ter outros tipos de complicações, como falta de absorção de vitaminas, sais minerais, e é melhor entre tomar um laxante e fazer um enema, fazer um enema. E se for optar por fazer uma ação laxativa, que faça com laxante natural, como sal amargo, né, ou outros à base de magnésio, que vai fazer uma absorção de magnésio essencial para a sua saúde e vai ali também retirar a quantidade maior que estiver de fezes há mais tempo ali no seu intestino. Mas pense, aqui no meu canal existem vários vídeos que ensinam como fazer um enema caseiro, quais seriam os melhores tipos de líquidos. Existem pessoas que recuperaram funções hepáticas fazendo assiduamente, diariamente, enemas de café. Outras se recuperaram de insônia e de outros mal-estar que elas tinham habitualmente, fazendo enemas com chás, chá de camomila, chá da mamelis, chá de vários tipos de chás, para a pessoa poder ali relaxar para dormir e estar limpa na hora de dormir.
nós não sabemos exatamente quais são todos malefícios e extensão que a gente pode dizer que aconteceu na vida de uma pessoa por estar assiduamente sem ir fazer as suas fezes diariamente, seja em vários horários, ou quando faz, ser de forma degradativa ali para a sua saúde. Muitas complicações que existem, tanto anais quanto outros sistemas ali do setor digestivo, do sistema orgânico, é exatamente pela quantidade de tempo que a pessoa demora para ir ao banheiro e o tipo de fezes que ela está fazendo. Então, hoje existem vários profissionais que iniciam seu diálogo dentro do consultório, perguntando quais são os tipos de alimentos que a pessoa ingere, como que são as suas fezes, quais são os seus sistemas orgânicos ali, mas ainda são poucos. E geralmente são os tipos de profissionais que nem todos vão. Então, naturopatas, fitoterapeutas, médicos holísticos, eles veem toda a função orgânica que a pessoa tem na sua vida como importante de perguntar. Então, vale a pena as pessoas que vão ao médico perguntar se aquilo que ela está fazendo, que ela está ingerindo. Eu tive uma participante de um grupo que ficou, até se emocionou contando, que ela durante anos ia ao médico, perguntava o que é que ela fazia de errado na sua vida para ter tantos problemas de saúde. A sua saúde foi se agravando e ela, depois de muitos anos que ela foi fazendo pesquisa, entrando em grupos de saúde, é que ela viu que aquilo que a adoecia era o tipo de alimentação que ela fazia. Então, ela se alimentava de muitas frituras, de muitos carboidratos, não era uma pessoa que tinha a consciência sobre frutas, verduras, saladas, tinha uma vida muito dinâmica profissional, acabava não conseguindo perceber aonde que ela errava na alimentação, e já eram hábitos alimentares familiares, entre amigos e tudo mais, quase sempre era aquilo da alimentação que ela achava que era adequada, que lhe satisfazia. Tinha também problemas digestivos, tinha problemas funcionais orgânicos, e ali ela foi adoecendo, e esses dias ela disse no grupo, só depois que eu adoeci muito, acredite que nunca nenhum médico perguntou para mim o que eu comia, e nunca ninguém disse para mim que era errado viver só comendo frituras e carboidratos, e que era normal. Isso daí, para mim, nunca ninguém falou que podia ser isso o motivo das minhas doenças, das minhas enfermidades. Então, se você é uma pessoa que habitualmente subtraiu da sua vida tudo aquilo que é verde, tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que nasce em árvores ou dá na terra, em raízes, e você tem uma alimentação mais à base de cozidos e de massas e de carnes e de queijos e de industrializados, você vai ter problemas digestivos. Com o tempo, você vai ter problemas funcionais. E um pouquinho mais de tempo, você vai ter síndrome metabólica, alguma das síndromes metabólicas que comprometem aí a vida e a qualidade da pessoa, e isso daí faz com que você acabe tendo algum problema de saúde que pode comprometer, de fato, não só o sistema digestivo, mas como outros sistemas orgânicos. Aí eu vou dizer para você que, além do enema, que você pode utilizar para retirar esse excesso de fezes, e ali um tipo de laxante à base de magnésio, que você pode procurar nos grupos, além do sal amargo, e existe o citrato de magnésio, por exemplo, que ele não tem gosto como o sal amargo, e você vai poder tomá-lo de uma forma mais agradável, tá bom? Depois desse quarto lugar, que seria o enema, uma grande fonte de saúde por todos esses
motivos aqui que eu falei para você, guardar sempre o intestino como prioridade na sua vida. Aquilo que você ingere vai ter que sair, e que se for de uma forma diária e facilitada, melhor ainda. Aí nós vimos, em quinto lugar, uma outra fonte de saúde, que também é antiga, não é atual, mas hoje em dia mais pessoas falam disso, existem inclusive profissionais que fazem esses tratamentos terapêuticos com argilas. Então, a argila é uma ótima fonte de saúde. Hoje existe a argila feita exatamente para ser ingerida, para fazer limpezas orgânicas, mas há muito tempo existem locais, inclusive com respaldo de hotéis e tudo mais, que recebiam as pessoas para fazer essas ações terapêuticas através da argila. Então, banhos com argila, aplicação de argila na pele, ingerir argila, existem as específicas, não se pode ingerir qualquer argila, existem aquelas que realmente foram preparadas, higienizadas, né, de forma esterilizadas, de forma a que você possa ingerir e fazer também ali mecanismos de limpezas internas e de ações dos seus benefícios terapêuticos, assim como você pode colocar por fora também na pele, fazer banhos, aplicar máscaras, regiões que estejam hoje, existe comprovação que muitos tumores tiveram regressão e desapareceram através de terapia com argilas. Então, essa seria a nossa quinta fonte de saúde que você pode aderir como uma boa prática. Se você nunca praticou, você se informa melhor, veja aí não só na internet, como profissionais também que existem e marcas que existem de argila que você pode ingerir e aplicar. A sexta fonte que não tão importante quanto a argila, mas também eu coloquei ali em sexto lugar pelos benefícios, né, que tem mais amplos, eu trago chás, a fitoterapia. Então, os chás, eles também são uma boa fonte de saúde. Muitas pessoas têm esse hábito de fazer um chazinho antes de almoço, um chazinho após o almoço, chás para dor de barriga, chá para dormir, chá para febres, para baixar febre. Existem vários tipos de chás com ações fitoterapêuticas. São produtos conceituados, não só de agora, mas já há bastante tempo. Tanto é que as pessoas diziam assim, mas isso é do tempo da minha avó, que o chá era o remédio da minha avó. Muitas pessoas sempre só tomaram chás, tiveram uma qualidade de vida excelente, pessoas que nunca fizeram uso de remédios químicos, artificiais, faziam uso do chá e tiveram êxito na sua vida, e muitos conseguiram ter até uma qualidade melhor de saúde, utilizando a fitoterapia, e quando faziam algum uso de remédio, tinham efeitos colaterais danosos, e o chá, se for comprido adequadamente, é claro que nem todas as ervas podem ter uma quantidade de tempo igual, existem os chás que são adequados a tomar todos os dias, e mesmo assim tem que ser feito pausas, porque todas as ervas, por mais que elas sejam uma fonte de saúde, existe uma toxicidade. Tenho, inclusive, uma live que gravei com o Dr. Raiz, que falamos bastante sobre isso. Os níveis de toxicidade de cada planta diferem pela quantidade de fitoterápicos que ela tem, e também a quantidade de forma de toxicidade. Então, tem ervas que você pode tomar durante uma semana que não vai te fazer mal, mas tem ervas que você só deve tomar 2 dias, porque a sua toxicidade, por exemplo, hepática, pode ser grande.
E tem ervas que elas não podem ser ingeridas, só podem ser aplicadas, ou na pele, ou no cabelo, ou ali até no enema seria um bom benefício, mas não devem ser ingeridas por muito tempo. Mas elas são uma ótima fonte de saúde. Muitas pessoas têm, inclusive, aderido aí nessa época de pandemia, feito tratamentos com base de fitoterápicos para recuperação de vários tipos de sintomas pós-viróticos ou bacterianos, e tem tido maior êxito sem efeitos colaterais danosos, tem se recuperado melhor do que outras pessoas que fizeram uso de químicos, fizeram uso de protocolos médicos, onde foram colocados muitos tipos de remédios e causou certos efeitos colaterais, e depois foram se tratar com bases fitoterápicas de chás e tiveram recuperação de vários tipos de efeitos colaterais que ficaram dos próprios remédios. Então, saiba quais são as ervas. Hoje em dia existem na internet muitos profissionais, assim como o Dr. Reis e outros, que dão aula de fitoterapia. Existem ali o Instituto Gênesis também, eu mesmo fiz um curso com eles, porque é bom você saber qual o tipo de chá mais adequado para você fazer o uso mais contínuo e quais você não pode. Eu mesmo, antes de ter aí as minhas pesquisas e me atualizar nos meus conhecimentos, fazer mais esta área de saúde, eu não tinha conhecimento de chás, não tinha conhecimento de princípios ativos, nem de toxicidade, e acabei tendo vários tipos de problemas, porque eu tive uma hepatite toxicológica medicamentosa, inclusive porque eu fiz o uso de um chá juntamente com um remédio, e os dois princípios um do outro foram conflitantes e deram um grande e grave problema no meu fígado. Então, nós devemos tomar chás, não devemos usar junto com remédios, nem todos os chás, nem todos os remédios podem ser adicionados uso no mesmo momento e pode dar realmente uma reação violenta ali para o corpo. Então, quando usarem chás, vejam as dosagens, vejam a quantidade de água que vocês e a forma correta de fazer. Tem chás que por infusão eles são excelentes, os princípios ativos vão lhe fazer muito bem, mas se você ferver, por exemplo, esse chá, pode dar um efeito de toxicidade, exatamente porque você ferveu um determinado princípio ativo da erva e não vai ser bom para a sua saúde, tá bem? Assim como também se deixar muito tempo esses chás, sem tomar muito tempo ali reservado para o dia seguinte, pode dar também um efeito de toxicidade, dependendo daquilo com o qual ele ficou em contato. Por exemplo, panelas de alumínio, chaleiras de alumínio, não se devem fazer chás, muito menos se deixar a erva parada ali, o chá para se tomar horas depois, porque você pode ter uma toxicidade de alumínio também, juntamente com agravamento de algum princípio ativo